aí o Mexa-se está no ar. Você já teve dor no joelho? Pois é, se não teve, maravilha, mas grande parte das pessoas já sentiram ou vão sentir dor nessa estrutura tão particular do nosso corpo. Você sabia que é a nossa articulação mais complexa de todo o corpo humano? E quem vai estar explicando um pouquinho mais dessa estrutura é o professor Walter Brighetti. Tudo bem, Cassandra? Tudo jóia? Walter, é uma estrutura extremamente particular, cheia de função, de ligamentos. Primeiro, se você observar a posição do joelho, o joelho está localizado no membro inferior, e esse membro inferior, o que acontece? Você imagine que tem toda essa estrutura de corpo, e é uma articulação que vai permitir movimentos específicos de flexão e extensão principalmente, e que vão estar associados à carga. Então toda vez que você imagina o joelho no dia a dia, nas atividades de locomoção ou no exercício, você já tem, por si só, estando em pé, você já tem uma sobrecarga sobre essa articulação. Imagine você que é uma articulação de complexidade, porque ela foi elaborada, a bioengenharia dela permite essa movimentação com carga. O design anatômico dela é para carga. Só que eu tenho que estabelecer regras e pensar que eu tenho que ter uma longevidade dessa articulação. Então imagine um joelho de um adolescente, de uma criança, de um adulto, de um idoso. Você quer viver de repente, hoje as pessoas vivem 76 anos. E esse joelho tem que estar em condições plenas para garantir a autonomia das pessoas no dia a dia. Tanto no que se refere à locomoção, a cumprimento de hábitos cotidianos, como também de execução e de tarefas de exercício, porque o ser humano tem que continuar exercitando até o longo prazo da vida. E a articulação do joelho é fundamental. Então ela permite alguns movimentos específicos, principalmente estando fixo. Você vai ter um joelho que ele tem um aparato em si, que é uma articulação que a gente fala assim, sinovial. O que é uma articulação sinovial? É de grande capacidade de movimento. Mas essa grande capacidade do joelho, quando está em posição de apoio, você tem basicamente um movimento de flexão e extensão. Basicamente você vai ter um aparato muscular extremamente diferenciado, então são músculos de grande potência, grande massa, que vão permitir essa tarefa de movimento, essa tarefa motora de flexionar o joelho e estender o joelho. E hoje, a gente quando observa assim o mundo do fitness, né? Existe hoje uma tendência, principalmente o público feminino, a desenvolver um trabalho muito elaborado no que se refere a desenvolvimento muscular de quadril e coxa. Então as mulheres têm coxas, algumas, não digo todas, mas estão trabalhando muito hipertrofia de membros inferiores e quadril. Então, glúteo, trabalhar muito glúteo, né, as nádegas, trabalhar a musculatura da coxa. Então você observa assim, para isso eu tenho que com certeza exercitar a articulação do joelho, porque a articulação do joelho está extremamente vinculada a esse aparato muscular. Então, por exemplo, quando você olha aqui a articulação, a parte do joelho, a face anterior da coxa tem o músculo do quadríceps femoral. Então esse aqui é o músculo basicamente que a gente fala de extensor do joelho. Atrás nós temos os isquiotibiais, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, que tem a ver com a flexão do quadril. Mas isso depende do tipo de movimento que eu for fazer e a velocidade. Só que o que acontece hoje? As pessoas hoje exercitam uma demanda diferenciada. Então o joelho pode ser, por exemplo, quando você pensa no exercício resistido, ele tem um grande apelo. Hoje o trabalho de pernas, principalmente para as mulheres, como acho que é o tema de vocês, tem tido um apelo bem definitivo, bem importante. Então as mulheres hoje estão muito preocupadas com o abdômen, preocupadas com glúteo, preocupadas com coxa, e isso faz com que eu tenha uma demanda de carga muito significativa nessa articulação. Ela tem um design para isso, mas eu tenho que imaginar assim, será que eu estou executando de forma correta o exercício? Será que essa articulação permite essa carga toda? Aí nós vamos pensar assim, né? O que garante a estabilidade do joelho? O joelho, aqui nós temos, por exemplo, o tendão do músculo quadríceps. Aqui nós temos uma patela que ela fica fixada dentro do tendão músculo quadríceps e forma a articulação patelo-femoral. Isso aqui dá uma estabilidade na articulação no âmbito, na parte anterior da mesma, na execução. Aí eu tenho ligamentos colaterais, que no caso aqui é o tibial e o fibular, que vão garantir estabilidade para o movimento lateral. Então eu faço um movimento para o joelho não se deslocar lateralmente, eu tenho esses ligamentos. E tem os ligamentos chamados cruzados, o cruzado anterior e o posterior, que vão garantir estabilidade do joelho no sentido de não deslocar no sentido anteroposterior. Além disso, se você observar o design do fêmur, que é do osso, extremidade distal do fêmur,
ele tem uma forma arredondada, são côndilos, que a gente chama, são superfícies arredondadas. Essas superfícies arredondadas se apoiam num osso que é a tíbia, que tem um platô, que é reto. Então imagine uma estrutura redonda em cima de uma estrutura que está retilínea. Isso gera uma necessidade, ou gerou uma necessidade adaptativa desse aparato anatômico, que foi criar-se calços, né, para garantir a estabilidade. E esses calços anatômicos são chamados de meniscos. Então, isso, que são essas estruturas aqui localizadas lateralmente, ó, os meniscos. Então, na hora que você observa o movimento do côndilo do fêmur na tíbia, ele se faz nos meniscos. Os meniscos servem como amortecedores, eles servem como elemento de encaixe do movimento. E, ao mesmo tempo, amortece mais de 50% do impacto. Então, eu tenho que imaginar que a articulação do joelho foi feita para flexão e extensão. E eu tenho que ter respeito a essa linha biomecânica de movimento associada à sobrecarga. Então imagine, eu não posso pensar só na sobrecarga, eu tenho que também fazer o movimento correto, senão eu vou estar sobrecarregando uma área mais que outra. Walter, e quando assim, a pessoa fala, eu tô com dor no joelho, essa dor pode ser de diversas aspectos. Pode ser uma dor de ordem muscular, pode ser uma dor de ordem por exemplo, pessoas que, por exemplo, possam ter uma alteração do menisco na configuração, ou uma fissura de menisco já pode apresentar alguma sensibilidade. Outra coisa, eu tenho que imaginar que essa articulação, ela tem uma característica de um limite de sobrecarga. Até que ponto eu posso trabalhar que não vai estar sobrecarregando por demais? Porque dor é indicativo que está ultrapassando limites. Isso que eu acho que é a preocupação. Outra coisa, que fase da vida que eu estou? Eu sou um jovem, eu sou um adulto? Hoje, por exemplo, tem modalidades que exigem por demais do indivíduo, né? Vamos pensar assim, o que está muito em moda hoje? CrossFit. Nada, ótimo, desde que a atividade seja bem orientada e mais personalizada, e muitas vezes as pessoas não têm essa visão. A pessoa acha que tem 35, 40 anos e pode ter performance numa mesma turma, tem um de 20, tem um de 18, e acha que pode, de certa forma, compor a mesma capacidade funcional. O que, na verdade, eu tenho que respeitar muito a fase com que estou na vida. Porque isso tem limite, o material biológico tem limite de resistência. E se eu não tiver essa visão, eu posso muitas vezes levar o indivíduo a um problema de menisco, um desgaste da cartilagem articular, da proteção, porque esses ossos todos são revestidos de cartilagem chamada hialina. E essa cartilagem, ela é vítrea, polida, ela tem uma capacidade de coeficiente de atrito baixo. E ainda não posso esquecer que eu tenho um lubrificante natural, que é o líquido sinovial, que permite, assim, como essa articulação normalmente ela é encapsulada, ela tem uma pressão intracapsular própria. Então é interessante quando se faz exercício, vamos pensar assim, é importante fazer exercício? Claro, porque quando eu fizer o exercício de forma fisiológica, normal e dentro dos parâmetros que garantem saúde, o que eu faço? Eu exercito a articulação. Isso faz com que eu lubrifique mais essas junções, garanta a melhor capacidade de absorção de carga das cartilagens, desde que eu saiba respeitar o limite. O que acontece às vezes? As pessoas às vezes extrapolam esse limite. Aí é que começa a aparecer a dor, começa a aparecer o desgaste. Porque, outra coisa que nós temos que pensar, todos envelhecemos. É um processo natural, o envelhecimento é um processo fisiológico natural. O envelhecimento leva à perda de espessura de cartilagem hialina, isso vai tornando a superfície menos protegida, que pode levar a um desgaste, a uma artrose. Eu tenho também meniscos que também com o tempo, se não forem bem trabalhados, eles podem sofrer uma mudança de conformação, o que pode levar a um desgaste também. Se eu tiro o menisco, aumenta a sobrecarga sobre as superfícies articulares. E o que acontece hoje? Muitas pessoas têm restrição hoje a algumas atividades físicas, porque com o tempo, dado ao envelhecimento e mau uso, muitas vezes, levou a um processo de desequilíbrio dessa harmonia biomecânica do joelho, o que leva muitas vezes a pessoa se restrita a determinadas atividades. Então você vê, é um tema sério, é um tema que para a mulher também é muito importante. Eu penso assim, o que eu quero com o exercício, tem que pensar. Até onde eu tenho que expor meu joelho à sobrecarga, que resultados que eu quero. Então é importante o exercício? Sim, claro. É importante a prática? Sim. Exercitar a musculatura aqui. Outra coisa importante, como os membros inferiores têm uma área muscular muito significativa, elas interferem diretamente no metabolismo. Então, quando eu faço uma corrida, eu faço uma bike, eu faço um exercício que envolva membros inferiores, o gasto metabólico é maior. Isso faz com que também, se eu busque desenvolver um programa de emagrecimento, se eu exercito esses membros inferiores, isso faz com que o meu gasto energético seja maior. Se eu permito uma hipertrofia muscular dessa região,
com certeza, tanto em repouso como em esforço, meu gasto metabólico passa a ser maior. Então são várias vertentes, mas que eu tenho que garantir o quê? A integridade biomecânica dessa estrutura. Walter, então se o trabalho lá durante o exercício, a sobrecarga sobre essa articulação for muito grande, eu posso vir desenvolver uma artrose. Sim, eu posso desenvolver uma artrose, eu posso desenvolver uma tendinite, eu posso desenvolver algumas inflamações que com certeza pode afastar de forma aguda no momento ali, por uma semana, 2 semanas, o indivíduo da prática, como pode, ao correr do tempo, se eu não tomar providências, tornar o aspecto uma patologia no âmbito crônico. Aí quando se estabelece o perfil crônico, daí eu já vou ter limitações para desenvolver determinadas atividades. Isso muitas vezes de forma irreversível. Então por isso que eu tenho que pensar assim, em cada fase da vida, como que elabora o exercício? Não é hoje, só aos 50, 60 anos, olha o que eu fiz antes, que tipo de prática que eu tive, que tipo de esforço que eu fiz. Hoje, por exemplo, hoje está uma fissura em corrida. Andar de bike, por exemplo. Vamos andar de bike 60 km, 80 km. É um trabalho, apesar de não haver um impacto direto, mas é um trabalho de sobrecarga do joelho muito significativo. Precisa fortalecer essa estrutura para depois... E mesmo assim, contemplar o quanto que eu devo andar de distância para não sobrecarregar por demais o joelho na flexão e extensão. Porque mesmo andando de bicicleta, tem subida, descida, você permite muito esforço de flexão e extensão que pode, com o tempo, levar a uma limitação de movimento. E o impacto também, se não bem, cuidado, vai vir a comprometer. No caso da corrida, a corrida é uma sucessão de saltos. Então imagine, às vezes a pessoa, uma coisa é correr 5 km, correr 10, meia maratona, quantas vezes por semana, qual o programa que eu faço, se eu, além da corrida, será que eu faço outra atividade que me dá suporte? Eu fortaleço a musculatura, faço trabalho de exercício resistido, eu permito um alongamento, um trabalho de flexibilidade, eu permito o tempo de supercompensação ou aquele tempo de recuperação suficiente, porque a pessoa começa a ficar tão viciada em corrida, corre de segunda a segunda, não tem um tempo específico para o tecido descansar. Um descanso fisiológico que garante a plena recuperação do indivíduo. Então a gente tem que ter um certo cuidado, aliás, muito sério isso, em todos os sentidos, tanto para o homem, para a mulher, nas várias faixas etárias. Porque uma coisa a gente pensar assim, o indivíduo ser sedentário é ruim? Sim. Mas a pessoa também que não sabe harmonizar, não tem um profissional que faça a prescrição adequada do exercício, esse gerenciamento, essa gestão da atividade do fitness no dia a dia, com certeza pode ter sequelas que podem levá-lo um dia, não só um incômodo da dor, mas também a limitação de uma prática do exercício. Muito bacana, conhecer então um pouco melhor essa estrutura do joelho, saber que ele é tão importante, pensar a longo prazo, como que vai ser o meu futuro, eu vou querer ser dependente, não vou de alguém, numa velhice, saber movimentos simples, como o simples sentar e levantar. Hoje também nós temos assim, subir e descer escada, sentar, levantar. Não sei se várias pessoas talvez que vão assistir esse programa, talvez já tiveram problema no joelho. Se existe uma dor contínua, crônica, é extremamente desagradável. Ela te limita muito nas atividades do dia a dia. Então nós temos que pensar assim, o que eu posso fazer para prevenir, para não chegar a esse ponto? Apesar da ciência ter avançado muito, a medicina avançado muito no que se refere a cirurgias no âmbito do joelho, mas com certeza pós-cirurgia, muitas vezes te limita a prática do exercício. Então, eu acho que essa consciência de estar fazendo da melhor forma, da melhor atitude, com um profissional gabaritado para te orientar, tomem cuidado, escolham bem um profissional que você vai para prescrever exercício, cuidado com modismos, é importante que você respeite a sua individualidade nesse exercício, a sua faixa etária, o seu momento de vida, porque isso com certeza vai fazer a diferença no que se refere à manutenção da biomecânica e anatomia do joelho. E é isso que a gente vai falar no próximo programa. Que tipos de exercício nós podemos fortalecer essa estrutura tão importante? Se você está com dor, que tipo de exercício poderá tentar amenizar essa dor, alongamento, tudo para fortalecer essa articulação tão importante aí do nosso corpo. Professor Walter, muito obrigada pela brilhante explicação. E é claro que semana que vem temos exercício para o joelho no Mexa-se. Até lá! Mexa-se!